Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayani, hoje é dia 11 de junho de 2025 e este é nosso episódio número 1162. Hoje vamos dar uma olhada nos números da Melnick. Melnick é uma empresa do setor imobiliário, né? Temos poucos números aqui da Melnick, dando aquela cara de ter sido um IPO relativamente recente. Melnick, Market Cap Yahoo Finance. Se isso aqui não nos engana, um IPO de outubro de 2020. Que, sim, é recente na maneira que eu enxergo, né? Menos de 10 anos. É óbvio que se for 9, né, já não é tão recente assim, mas 5 ainda é relativamente recente, porque ficam poucos números, dá para ver pouco da trajetória da Melnick, né? Compare isso com uma Vale, com uma... CSN, que tem mais de 10 anos, né? Bom, até aqui nós vimos uma empresa com pouca dívida bruta em relação ao patrimônio, 286 milhões para 1 bilhão e 100. Estamos vendo aqui uma dívida que cresceu bastante, né, em termos percentuais aqui, ao longo desses 4 anos. Ela publica lucros, então se ela deve 286 ao final de 2023, ela tinha lucrado 152, né? E 5 anos de lucro, porém o fluxo de caixa livre é negativo aqui, o que é típico num pós-IPO, de um jeito ou de outro. Maravilha, então vamos olhar aqui Melnick RI. Vamos olhar ainda o número do ano passado, os números, né, no caso do ano passado inteiros. Sei que tem do primeiro trimestre deste ano, mas não seria a hora agora. Patrimônio líquido consolidado, 1 bilhão 368. Sobe um pouquinho aqui nominalmente, mas acho que considerando a inflação nem sequer sobe. Passivo circulante, 678. A gente vai somar o circulante com o não circulante, nesse caso 549. E este é o passivo, 1 bilhão 227. Então se observa aqui que vai ser uma relação passivo sobre patrimônio abaixo de 1, o que é bom, em geral, né? Bastante bom. Apenas se deteriorando um pouco aqui em relação aos anos anteriores. Agora eu vou dar uma olhada nas dívidas. Aqui. Então, 126 milhões de curto prazo e 235 de longo prazo, 361. Então, veremos que tanto a dívida sobre o patrimônio quanto o passivo pioraram a princípio, né? O número piorou, né? Mas às vezes isso depende da qualidade do patrimônio, depende da maneira como é contabilizado, né? Então não dá para dizer, piorou, a não ser que tenha subido enormemente. Então, liquidez corrente, ativo circulante, 1 bilhão 987, divididos pelo passivo circulante, 678, 2,93. Bastante liquidez aqui, então isso não é o problema dela. É até interessante ver quanto tem de caixa. E é super interessante que de caixa mesmo, pouco. Muito do ativo circulante é contas a receber. O que normalmente a gente desconta bastante, tá? Porque tem uma incerteza danada sobre se vai ou não receber. Bom, receita.
1 bilhão e 29. Então tem uma quedinha aqui. Não é tão quedinha, né? Ajustado pela inflação é da ordem de 20%. Da ordem de... não chega a 20, mas por ali. Lucro, 137 milhões, então continua publicando lucro. E fluxo de caixa livre. Então a gente vai somar o operacional, 119, com o de investimento, que aqui é 6,02, menos 54. Então, salta aos olhos um retorno a um caixa positivo aqui. Bom, temos 6 anos, acho que é uma hora boa aqui de tirar as médias. Eu vou tirar só dos números com ajuste de inflação, porque sem ajustar não faz muito sentido. E cá estão, média 114 de lucro, média anual aqui, por 6 anos, e menos 57. Vamos ver o preço dela, né? 686 milhões. Então salta aos olhos aqui que caiu o preço dela em relação, pelo menos, à última vez que eu anotei aqui. Isso não é muito difícil de ver, isso aqui é todo o tempo, né? A ação aqui, né? Começa ali próximo de 8,22, se olhar o Open aqui, né? E hoje está 3,36. Aconteceu com muitas das ações, é normal também, né? No IPO, nem todas as empresas resistem muito, né? Mas eu não sei as estatísticas, mas parece que nessa onda de IPO o número foi bem alto de empresas que vêm caindo de cotação, às vezes bastante. Hoje está 3,36 aqui. É uma empresa que tem uma dívida de 360 agora, publicou esses lucros aqui da ordem de 114, então em 3 anos ela pagaria essa dívida. Ao mesmo tempo, o fluxo de caixa livre dela é bem diferente. A receita aqui, não fiz o ajuste pela inflação, a tabelinha, mas nem precisa fazer para ver que ela não está crescendo. Perdão, isso aqui já é ajustado pela inflação. Então, muda o que eu ia dizer. Está subindo sim, mas não é aquela subida, né, muito forte que normalmente se esperaria de um pós-IPO. Bom, o setor imobiliário, né, não sei qual o peso do residencial, das construções, coisa e tal, na Melnick, né, mas imagino que seja não desprezível, mas todo esse setor está bastante deprimido, né, com juros altos, né, e já não é de hoje, assim, tem juros altos há um tempo. Quando estava abaixo, estava uma depressão por outros motivos, de pandemia, coisa e tal. Então, realmente, o vento está soprando meio contra o setor imobiliário, né? Então, eu diria que essa empresa fica para depois, assim, né? Talvez ela se mostre uma excelente opção para ser sócio. Eu vejo essa possibilidade. Mas não tem aquela clareza, né? E hoje nós temos um número suficiente, né, de empresas sendo vendidas muito barato, né, ou bem barato, né, com mais clareza, assim. Então é isso. No próximo episódio voltamos com outra empresa para analisar. Ou analisar talvez seja até exagero. Para olhar. Um abraço, tchau, tchau.